O tema do meu sermão, meus irmãos, é um sacrifício pelo orgulho. Eu gostaria de refletir um pouco sobre como a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em favor também do orgulho e da arrogância daqueles que o sacrificaram, daqueles que ao invés de olharem para a cruz e para Cristo e para o sacrifício que ali estava sendo apresentado, olharam para si mesmos, olharam para a sua própria vontade, olharam para a sua própria arrogância e para outras coisas que acabaram fazendo com que eles vivessem aquele período para o qual eles foram preparados para viver, na verdade. E como Cristo foi, da parte de Deus, um sacrifício pelo orgulho, não só daqueles que o assistiram naquele primeiro momento, mas também por orgulhosos que hoje vivem e aqui estamos. E que por conta da nossa arrogância, da nossa relutância, em muitas coisas, em muitos momentos na nossa vida, também trocamos o olhar para Cristo e para a cruz de Cristo e para a suficiência de Cristo por tantas outras coisas que nos seduzem, nos atraem e nos encantam nesse mundo. Antes de nós entrarmos em Marcos capítulo 15, no capítulo 14, se nós olharmos para a narrativa da história, nós vemos não só a última ceia, mas também a prisão de Jesus. Momento quando ele é traído por Judas Iscariotes, toda aquela situação em que Cristo, após a última ceia, sobe ao Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, ora sozinho, porque os 3 discípulos mais chegados, de tão cansados, dormem, e Jesus, depois de um tempo tentando acordá-los para orarem com ele, desiste. Ele sua gotas de sangue, ele diz que a alma dele estava angustiada até a morte, ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice de sofrimento, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. Ele é consolado e alimentado ali por anjos, e então Judas Iscariotes vem, ele vai até os 3 discípulos, os acorda, e aí então se entrega. E toda aquela situação acontece de a orelha do soldado ser cortado, Jesus realiza um milagre, ele manda os discípulos colocar, na verdade Pedro colocar a espada na bainha, não é? Alguns fogem, acontece aquela situação de um discípulo estar envolto num lençol. Aliás, eu nunca entendi por que esse texto está aqui, mas um dia o Jonas explica para vocês. E aí no meio daquela confusão, o lençol cai e ele corre e foge pelado. São 2 versículos só, que eu não, mas enfim, tem algum propósito, um dia eu entenderei. Isso está no versículo 51 e 52, se você tiver curiosidade. Olha aí no verso 14, capítulo 14. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E aí o texto volta para falar de Jesus sendo levado para o sumo sacerdote. E quando ele vai ao sumo sacerdote, ele está ali como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Várias pessoas se levantam para acusá-lo. Falam que ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. E falam muitas outras coisas que o próprio sumo sacerdote não consideram suficientes para condená-lo. E então o próprio sumo sacerdote se levanta e pergunta: você é o Cristo? Provavelmente na língua hebraica, aramaica, ele pergunta se Jesus era o Messias mesmo, o prometido. E ele diz: eu sou. É quando ele abre a boca e diz mais: você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus e assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Aí ele rasga a veste, não a parte da veste da estola sacerdotal, e diz: nós não precisamos ouvir mais nada, está aqui a blasfêmia, do que ele é condenado, não, ele tem que ser crucificado, tem que ser morto. E aí começam a bater nele. Alguns dos que estavam ali colocam um saco, uma espécie de pano na cabeça dele, batem nele e zombando questionam: e aí, diz quem te bateu, se você é um Messias. Esse é o contexto. No dia seguinte ele seria crucificado, seria sexta-feira da Páscoa, portanto nós estamos na madrugada de quinta para sexta-feira, no começo da madrugada, lá pela 1, 2 horas da manhã. E quando depois daquele momento ele é levado para fora dali, aí toda uma situação acontece. Mas antes de ele ser levado para a crucificação, ele é levado para Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia e uma espécie de prefeito, pela denominação da época, de Tibério César, que era o imperador daquele tempo, do Império Romano, para questões civis e outras questões daquela região ali da Judéia. Então, o próprio sumo sacerdote não poderia condenar ninguém à morte. Ele queria matá-lo, ele achava que tinha base suficiente para matar Jesus. Mas a autoridade que poderia condená-lo se chamava Pôncio Pilatos. Então a gente já fez o nosso julgamento aqui. Eu sou o sumo sacerdote, o Jonas é Jesus, a gente acha que ele tem que morrer, vamos todo mundo gritar na orelha do Pôncio Pilatos: crucifica-o.
Então eles saem de lá, é onde começa o capítulo 15. Versículo 1, eu convido você a me acompanhar, por favor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e escribas e todo o sinédrio. Ou seja, estava todo mundo lá. Veja, os sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. O desejo deles era que o próprio Pilatos o condenasse à morte também. A acusação era a de que Jesus havia se considerado um rei dos judeus, e por isso ele não reconhecia, ou pelo menos não se submetia ao senhorio do imperador de Roma, ao César, o senhor de Roma. Então, com aquela atitude de se considerar um rei, era como se a acusação era como se fosse uma insurreição. Tipo, ele queria se fazer um rei, ou um imperador, um César, um novo senhor, no lugar e confrontando o senhorio do próprio César. E é interessante que esse anseio estava no coração de muitos destes homens que aqui são apresentados. E não só os fariseus, alguns escribas, mas principalmente zelotes que estavam nesse meio aqui também. Mas curiosamente eles se fazem de santos e dizem, não, olha só, ele quer se fazer senhor, ele quer se considerar um rei. É como se eles dissessem, para nós, só o Tibério é o rei. Só Tibério César é o Senhor. A gente é fiel a Tibério César, mas ele se considera rei dos judeus. Ele deve ser morto. Ele deve ser condenado por traição ao imperador e ao próprio império. Mas em poucas palavras, vem então a interrogação de Pilatos no versículo 2. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu o dizes. Então, com a resposta de Jesus aqui, ele continua a afirmar aquilo que ele afirmou anteriormente, diante do sumo sacerdote, diante dos escribas, diante dos fariseus e diante de todo o grande sinédrio, diante de todo o sinédrio. Ele continua a afirmar que ele se reconhecia como o rei, como um senhor de fato, como seus discípulos o consideravam. E como ele era tratado desde o domingo anterior, quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho e sendo aclamado por aqueles que o recebiam na entrada da cidade de Jerusalém. Então, no versículo 3, a história continua da seguinte maneira: então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Ou seja, a história continua. Eles lançam, além daquela acusação, ele é um rei, ele é uma espécie de traidor, outras acusações que seriam menores e que o próprio Pôncio Pilatos vai dizer não são suficientes para condená-lo. Então eu quero ler um texto um pouco mais longo com vocês, do verso 4 até o 15 agora, onde lemos assim: tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Essa pergunta não é acerca daquilo que Pilatos já havia perguntado, mas a respeito das acusações que eram lançadas por aqueles que estavam junto do sumo sacerdote, acusando Jesus de muitas coisas. E ele continua: vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. E vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: e que farei então? Deste a quem chamais rei dos judeus? E eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Nós sabemos que a história, tal como é contada por Marcos, ela está bastante resumida. Muitas outras idas e vindas, muitas outras perguntas foram feitas. A situação foi um pouco mais demorada do que essa. Houve até a
a apresentação de Jesus diante de Herodes, que era governador na época da Galileia, porque Pilatos ficou sabendo que Jesus era da Galileia, então ele diz, o governador da Galileia que o julgue, ele não é dessa região, ele está aqui por acaso, ele veio aqui só para celebrar a Páscoa, mas ele não é daqui, que ele seja julgado pelo outro, aí vai para o outro manda ele de volta. Isso tudo durante o início da madrugada daquela sexta-feira, que é a sexta-feira da crucificação, sexta-feira da paixão, tal como nós a conhecemos. E o grito da multidão aqui é o que ecoa forte, por orgulho, porque não havia motivo, não havia razão, não havia base que sustentasse aquela crucificação. Nós sabemos do caso desse homem chamado Barrabás, que foi morto por conta de uma situação lá que acabou resultando no assassinato de um homem, o homicídio de um homem, ele estava preso. Mas por que ele não foi crucificado? Porque a crucificação não era para qualquer crime, mas para alguns hediondos, gravíssimos. E o próprio Pôncio Pilatos não via razão para crucificar Jesus. Mas diante da fúria, da ira e da indignação dos judeus, aquilo ficou na cabeça dele. E a multidão, então, diante daquela situação, o próprio Barrabás provavelmente não era do feitio dele fazer isso, porque essa espécie de benesse dos governadores judeus, de soltar um bandido, um preso na época da Páscoa, como uma espécie de demonstração da misericórdia, era uma coisa que era lembrada pelos judeus, não era lembrada necessariamente pelo governador, mas Pôncio Pilatos estava numa espécie de sinuca de bico aqui. Ele sabia daquilo que Tibério César já havia prescrito e pré-dito sobre as amotinações, as bagunças, as revoltas que constantemente aconteciam na Judéia. Dizem os historiadores que Pôncio Pilatos temia por perder a própria cabeça, por uma espécie de lembrança ou de promessa que o imperador havia feito, que em próximas amotinações ou revoltas na Judéia, que o governador não fosse capaz de conter, que a cabeça que rolaria seria a dele. Então ele estava numa situação de medo, ele estava numa situação de tensão. Lembra que num outro evangelho, a própria esposa de Pôncio Pilatos tem uma noite bem tumultuada e sonha sobre algumas coisas sobre Jesus e diz que ele é justo. E os outros evangelhos, Marcos e Lucas de modo especial, narram esse temor do próprio Pôncio Pilatos, de concordar com aquela situação. Mas diante da multidão, nem mesmo a oferta pela soltura desse homem justo e bom satisfez. E diante daquela situação, o próprio Barrabás, que não era um cara bom, acabou sendo a preferência daquela multidão. Era comum que eles soltassem pessoas, por exemplo, que foram acusadas e estavam presas por alguma questão que foi, talvez, julgada rapidamente e que o próprio povo considerasse injusta, e o cara estava preso. Então eles esperavam a Páscoa para pedir a misericórdia, a clemência e a soltura. E em toda a Páscoa, um prisioneiro era solto. Mas nesse caso aqui, não era um prisioneiro que havia sido preso por alguma questão duvidosa. Ele não era alguém que a multidão em Jerusalém amava. Muito pelo contrário. Ele era um bandido, ele era um homicida. Mas diante desse cenário, a cabeça deles estava de tal modo feita pela mentira dos fariseus e dos escribas e dos outros do grande sinédrio, de que fez com que a fúria deles gritasse o tempo todo para que soltasse Barrabás e para que Jesus Cristo fosse crucificado. Irmãos, quando eu olho para a igreja, quando a gente pensa na igreja, no cristianismo de hoje, quando a gente pensa nesse grito da multidão, na sexta-feira da paixão em Jerusalém, a gente chega à conclusão de que o grito daquela multidão ressoa até hoje. Se a gente for olhar com cuidado, até hoje ecoa o grito da multidão, pela soltura de Barrabás e para a crucificação de Jesus de Nazaré. Ainda hoje, se nós pararmos para pensar, nós preferimos Barrabás a Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para essas pessoas do texto de Marcos 15, a maioria dessas pessoas havia acompanhado o ministério de Jesus, ou não? Alguns deles talvez presenciaram milagres, alguns deles talvez se alimentaram ou foram beneficiados por alguma ação e obra de Jesus, e sabiam quem era Jesus. Mas naquele momento de medo,
porque a grande autoridade, o mundo, digamos assim, o mundo daquela região, daquele momento, conspirava para aquilo, ir contra a multidão significaria talvez morrer com. Significaria perder a própria vida. Logo, o que levou aquela multidão, talvez movida não só pela raiva, mas por medo também, a raiva por causa das falsas acusações sobre Jesus, as coisas erradas que falavam sobre ele. E o medo por saber qual seria o fim dele e qual seria o fim deles, caso eles se colocassem com Jesus de Nazaré. Por que vocês acham que todos os discípulos o abandonaram? Por que o próprio Pedro, que talvez no Monte Hermon, nós não sabemos o monte exato, mas alguns comentaristas, alguns estudiosos supõem que talvez seja o Monte Hermon, com Tiago e João, viram no Monte da Transfiguração, nós não sabemos qual monte de fato foi, ele viu Jesus transfigurado, ele viu Jesus talvez como que em sua glória, ele viu Moisés e Elias, ele ouviu a voz do Pai como que numa nuvem, ele teve uma experiência muito semelhante com a que Elias teve em um monte e com a que Moisés teve no monte também. Pedro, ele viu tão grandes coisas, tão grandes obras, ele é aquele que se joga do barco porque não se considera digno de estar na presença de Jesus, ele é aquele que se dobra ao chão e diz: quem é este? O próprio apóstolo Pedro, chamado por Jesus de pedra e tantas outras coisas. Nessa ocasião, aliás, nessa mesma madrugada, ele foge. Ele que havia dito algumas horas antes só: eu vou com o Senhor até a morte. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Para onde o Senhor for, eu vou também. E agora, naquela última ocasião, alguém chega e diz: você é deles. Não, eu não sou. Chega outra e diz: não, eu te vi com eles. Não, você não me viu. E chega uma última, já talvez na metade da madrugada, bem frio, Pedro se assenta numa fogueira para se esquentar, uma senhora mais uma vez está ali, e a senhora diz: eu te vi entre eles, o teu jeito de falar é igual ao do deles. E ele, Pedro, diz: você está louca? Eu nunca vi esse homem. Eu nunca vi esse homem. Pedro o viu transfigurado. Mas o medo daquela situação, o medo daquela hora, fez com que ele entrasse no fluxo do rumo, do mundo. Ele, embora não tenha gritado Barrabás, ele teve um coração inclinado para a mesma motivação que aqueles outros corações, algumas horas depois, também tiveram. Quando hoje, pessoas que estão diante de Cristo, diante do convite da cruz de Cristo, negue-se a si mesmo, morra para si, morra para a sua vida, para o seu passado, para a sua história, tome a sua cruz, seja crucificado e não viva mais, que Cristo viva em você. A maioria das pessoas ainda hoje, mesmo dentro de muitas igrejas por aí, preferem dizer: não, deixe Cristo crucificado, eu prefiro Barrabás. Eu prefiro a soltura, eu prefiro ir com o mundo, eu prefiro cantar e gritar com o grito da multidão, eu prefiro viver e me alimentar com aquilo que alimenta a multidão, e ir no mesmo rumo. Nós trocamos, como eles fizeram, a vida pela morte, nós trocamos o lixo pela pureza, ou a pureza, nós preferimos a podridão, o lixo ao invés da pureza, a água suja de uma poça barrenta, ao invés de uma água limpa, de uma fonte pura. A glória desse mundo, ao invés da cruz de nosso Salvador. Barrabás, ao invés de Cristo Jesus. Talvez quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Marcos, nós sejamos tentados a imaginar que se estivéssemos naquela Jerusalém, nós levantaríamos a nossa espada e diríamos: eu estou com Jesus, para com isso. Nós caminharíamos com Ele, se preciso for, seríamos crucificados com Ele. Mas quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós encontramos no coração de muitos cristãos é uma espécie de orgulho, de não negar a si mesmo, de não abandonar certos hábitos e práticas de vida que são pecaminosas, porque preferem caminhar no fluxo da multidão, falar como todos, preferir aquilo que é homicida, preferir aquilo que é sujo,
porque todos estão a preferir, e se todos preferem, talvez seja coisa boa. Se todos, inclusive os líderes religiosos, falam e fazem, deve ser coisa boa. Já ouviu pessoas dizendo isso? Mas é o pastor que falou da minha igreja. É o líder de música, não é? É o ministro de louvor, é o artista gospel, é o ator enfim. Né? É o cara da igreja que falou. Então deve ser bom, deve ser de Deus. Mas o que é bom, meus irmãos, é aquilo marcado pela cruz de Cristo. Aquilo que é marcado pela abnegação. Aquilo que é marcado pela negação do eu. Aquilo que é marcado pela humilhação do eu. Aquilo que é marcado pela entrega pelo outro. Porque quando nós olhamos para Cristo, é isso que nós encontramos no momento da sua crucificação. A sua absoluta autonegação. O seu autoesvaziamento, mais uma vez ali, colocado, escancarado diante de nós. E um exemplo para todos nós, também um exemplo para todos nós, de como deveria ser a nossa vida. Nós que também carregamos a nossa cruz. Nós que somos convidados a não caminharmos com a multidão que prefere o que não é certo pelo que é certo. E sabermos que haverá uma resposta final, uma glória final, um exaltar final para aqueles que hoje se humilham e se esvaziam. E a morte de Jesus se deu assim. O texto continua dizendo a partir do versículo 16, o sacrifício do cordeiro, não é? Pelo orgulho dos que o entregaram à morte foi assim. Verso 16 até o 32. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Interessante, não é? Para um pouquinho antes de continuar. Os soldados agora, um novo grupo de personagens. Agora não é mais o Pôncio, né, o Pilatos, não são mais aqueles caras do grande sinédrio, agora são os soldados, que estão ali só para zoar de Jesus mesmo. Ele se fala o rei, então vamos tratar ele como rei, vamos dar um tratamento, porque o Pôncio Pilatos pediu isso para a gente, não está aqui claro, mas nos outros evangelhos a gente sabe que houve uma expectativa de que depois de dar uma surra em Jesus, talvez os judeus ficassem satisfeitos com aquela surra e desistissem da ideia de matá-lo, mas nem isso mesmo os satisfez. Então eles levam para o pretório, que é uma espécie de... Era o lugar da guarda pretoriana, enfim, uma tropa especial, como se fosse uma tropa de elite, em termos simples aqui, daquela época, dentro do palácio do próprio Pôncio Pilatos, e ali dentro, naquela região onde eles talvez se reuniam, eles tiram as roupas de Jesus, vestem ele com vestes carmesim, não é? Vestes de púrpura, enfim, vestes que remetiam à ideia da realeza, tecem uma coroa de espinho. Você sabe que espinho é uma coisa que machuca, e eu não acredito que vocês já tenham recebido espinhos na sua cabeça. Normalmente a gente pega espinho na mão, não é? Às vezes farpa de madeira, às vezes no pé também, caminhando, jogando bola, brincando descalço, quando é pequeno principalmente. Mas você imaginou espinho na sua cabeça? A gente não tem muita carne na cabeça. A gente tem a pele e o osso, o crânio. E você sabe que os mesmos espinhos que são aqui destacados, a palavra espinho, no grego original aqui, ela é a mesma palavra que é usada naquela parábola do semeador. Lembra que Jesus fala que algumas sementes caíram entre os espinhos? É a mesma palavra. Esse espinho é muito comum em Israel, de uma maneira geral. São espinhos grandes, e muitos deles que formam uma espécie de emaranhado subterrâneo, às vezes um pouquinho de cima do solo, também bem pedregoso, não é? Espinhos grandes. Você imagina ele tecer uma coroa desse espinho e colocar isso na sua cabeça? Esse espinho não vai entrar com facilidade, porque ele não vai furar o crânio. E é por isso que se faz necessária a presença de um caniço, um pedaço de madeira ou de pau, para tentar enfiar esse espinho, para ver se ele entra entre a pele e o crânio.
E além de forçar isso, bater na sua cabeça, você consegue imaginar a agonia? Embora essa não seja a agonia sobre a qual Jesus falou naquela madrugada anterior, a minha alma está angustiada até a morte. A agonia não seria do sofrimento físico, mas acima de tudo, espiritual, porque dali a algumas poucas horas ele receberia a nossa culpa, as nossas transgressões, e a própria ira de Deus cairia sobre ele por causa dos nossos erros, da nossa condenação, dos nossos pecados. Depois de colocarem a coroa na cabeça dos reis, depois de baterem nele, colocarem o cetro em suas mãos, eles se ajoelham dizendo, salve rei dos judeus. E aí acabaram com aquela palhaçada, tiraram aquela veste, tiraram tudo, colocaram a roupa nele, e aí o texto continua, a partir do versículo 20, nós lemos, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o vestiram com as suas próprias vestes, e então conduziram Jesus para fora do palácio de Pilatos, fora do pretório, com o fim de o crucificarem. Verso 21, e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz, provavelmente por não ter forças mais para carregá-la. E continua, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava a epígrafe, sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destrói o santuário, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, desça agora da cruz o Cristo, rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E também os que com ele foram crucificados o insultavam. Meus irmãos, apenas até aqui por enquanto. Muito interessante. No verso 22 nós lemos que levaram ele para aquele lugar chamado caveira. Gólgota é uma palavra aramaica, que significa caveira mesmo, né? E ninguém sabe ao certo onde fica isso. Hoje supõe-se que fica num lugar lá em Jerusalém, até parece uma caveira lá na rocha, mas ninguém tem certeza do lugar certo onde isso se deu. E mesmo ali, enfim, tentaram dar vinho, não é, com mirra, ele não bebeu, e aí então crucificam a Jesus no meio de 2 ladrões, como nós lemos, repartem as suas vestes, talvez por conta do valor das vestes de Jesus naquela ocasião, eram vestes de rabi, tinham certo valor, e além de ser um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, fala-se da placa. Tente imaginar toda essa situação, tente entrar no texto, tente sentir o calor, o cheiro e viver aquela situação, imaginando o próprio Cristo ali, para a gente entender o que o Espírito quer que nós compreendamos dessa cena. Há uma arrogância por detrás de cada uma dessas palavras, há uma espécie de orgulho por parte daqueles que estavam levando o cordeiro para o matadouro, para o sacrifício. A Escritura se cumpre, as pessoas que passam diante da cruz zombam de Jesus, lembram de certas palavras dele, Jesus, pregadas durante o seu curto período de ministério, de pouco mais de 3 anos, falou que ia fazer isso, mas não está fazendo nada. Disse que era isso, mas desça daí que a gente vai acreditar. Ainda hoje muita gente diz isso, não é? Se Deus não curar, então Ele não é Deus. Venha sexta-feira aqui. Sexta-feira, aqui, às 20 horas. Eu não sei por que é sempre sexta-feira. Mas sexta-feira, venha. Porque na sexta-feira, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer isso. Porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Você sabe o que é isso? Isso, ou esses, são aqueles que estão diante da cruz de Cristo. E que diz, se o Senhor fizer, eu crerei. Se o Senhor não fizer, eu não crerei, porque o Senhor não é nada. Porque se o Senhor é, o Senhor faça, e eu creio. Se o Senhor não faz, é porque o Senhor não é, então eu não creio. Muito simples. É como se eu pudesse barganhar a minha própria inteligência e não exercitar a minha fé.
mas entregar-me a essa coisa rasa da experiência. Entregar-me a uma espécie de comprovação que o nosso Deus não gosta, porque sem fé, o que diz o autor de Hebreus? É impossível nós agradarmos ao Senhor. É impossível. Essas pessoas que estão diante da cruz, elas não têm fé nenhuma. Essas pessoas que zombam e que estão ao lado de Jesus, os dois crucificados, aquele um que se converteu, se arrependeu e está hoje no paraíso com o Senhor já há quase 2000 anos, ele foi tocado pelo Espírito Santo poucas horas antes de morrer, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas antes que essa misericórdia o tocasse, a consciência dele o conduziu a zombar de Jesus. Não havia um raciocínio naquele momento, o conduzindo à conversão, como muitos pressupõem. Que talvez pela sua grande inteligência, você pode chegar à conclusão de que Jesus é melhor e você vai entregar a sua vida a Jesus sem que necessário seja a ação do Espírito Santo em você. Não, esse homem que em pouquíssimas horas, se é que deu hora, se converteu e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus diz, você vai estar hoje comigo no paraíso. Esse homem estava zombando de Jesus, quando ele mesmo já estava crucificado. Eles repartem as suas vestes, dando-nos a impressão de que Jesus ficou totalmente nu naquela cruz. Quando diz que os soldados tiraram a sua roupa e trocaram sortes ali para ver quem ficaria com aquela roupa, muitos estudiosos pressupõem, por trás desse texto, que Jesus talvez tenha sido crucificado totalmente nu. E não com aquela tunguinha, aquele paninho, aquela espécie de cueca, né, que a gente vê nas pinturas. O pressuposto que muitos desses comentaristas bíblicos fazem de que talvez ele estivesse realmente totalmente nu, ou talvez só com as partes íntimas mesmo, só com uma espécie de panos envolvendo suas partes íntimas, embora isso é discutível. Mas o que não é discutível é a vergonha. Aquilo que a palavra de Deus também nos diz lá em Hebreus capítulo 12, que ele suportou tamanha ignomínia, tamanha vergonha por amor a nós. Ele que é o autor, isso também está no mesmo capítulo, aliás, nos versículos ali, Hebreus 12, 1 e 2, e o consumador da nossa fé. De onde vem a nossa fé, irmãos? A gente vê tantos pregadores hoje dizendo, em todas as igrejas, evangélicas, católicas inclusive, de que a fé está em você, você tem que exercitar a sua fé, a fé está em você, mas a Bíblia não diz isso, é graça de Deus, é misericórdia de Deus nos dar a fé, porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Se ela vem, ela não está, mas ela vem de onde? Hebreus 12 diz que Ele é o autor da nossa fé. E Ele é o consumador da nossa fé. E Ele o faz quando a palavra é pregada e o Espírito nos toca, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E então um processo começa na nossa vida, uma obra de salvação, aquela boa obra que Ele começa em nós. Aquele amor que é derramado sobre os nossos corações, que nos leva a amarmos a Ele também. Aqui nós vemos o sacrifício do Cordeiro, pelo orgulho daqueles que o entregaram à morte. E o que me salta aos olhos o tempo todo nesse texto é a arrogância desses que vivenciaram a crucificação. Esses que anteriormente haviam preferido Barrabás, haviam preferido o sujo, haviam preferido o mal, haviam preferido o pecado. Barrabás aqui é mais do que uma figura histórica e assassina. Ele é uma representação e uma encarnação do próprio mal, do próprio pecado. Enquanto Cristo, por outro lado, prefigura ou ilumina diante de nós aquele que é a própria santidade, a própria pureza, a própria justiça, tal como o próprio Pôncio Pilatos disse sobre ele. E a morte de Jesus se deu assim, versos 33 em diante. Chegada a hora sexta, por volta do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, por volta das 3 da tarde. Eloi, Eloi, lama sabachthani, em aramaico isso daqui, não é? E aí Marcos coloca a tradução em grego aqui, que está em português para a gente, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Que é uma tradução do Salmo 22, versículo 1. Aliás, o Salmo 22 aparece pelo menos 2 vezes aqui. Nós vamos continuar. Verso 35. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias.
que Elias, gente? Você vê o próprio povo que estava ali, que entendia hebraico. Eloi, Elias, não tem nada a ver com Elias, não é? Mas enfim, porque aqui era Eloi, seria Elo, ou El, e Já de Javé, El, Deus, e o I aqui é o finalzinho do meu, não é? Seria El Jai, ou Eloi, esquece o que eu falei. Significa simplesmente Deus meu. Seria uma simplificação de Elohim, e o sufixo I em hebraico que significa meu, alguma coisa minha, não é? Deus meu, Eloi. Mas isso soou, Jesus fala em aramaico, isso soou a eles como a palavra Elias em hebraico para eles. Mas enfim, eles estavam totalmente distantes daquilo que estava sendo colocado diante dos olhos deles. E aí verso 36 continua, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai. Vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Num outro evangelho nós sabemos que brado foi esse, não é? Está consumado. Ele expirou. Verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, olha a ponta de esperança, meus irmãos, no iceberg de arrogância e de orgulho. Algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. É só nessa hora que a gente vê uma ponta de esperança, quando essas três mulheres aparecem. A Maria de Magdala, Magdala era uma cidade, por isso Madalena, como uma associação de onde ela era, não é? A outra Maria, que era mãe aqui de Tiago, o menor, e de José, e essa senhora chamada Salomé. Elas estavam ali. Aliás, elas voltarão àquele lugar dali 3 dias, para ungir o corpo de Jesus. Ali elas verão um anjo dentro do túmulo dizendo, ele já não está aqui porque ressuscitou. Vai e conte isso aos apóstolos, não é? E diga que ele vai diante de vocês para tal e tal lugar. Elas vão e contam para eles acreditam? Não, eles estavam trancados dentro de uma casa lá. Dentro de uma casa. O que estavam fazendo lá? Era para eles estarem ali. Eram para eles estar diante da cruz. Era para eles irem diante de Pôncio Pilatos, pedir para tirar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Mas eles estavam trancados e ficaram trancados. O texto no capítulo 16 diz que quando Jesus ressuscita, antes de Jesus aparecer aos discípulos, aos apóstolos, ele aparece primeiro para essas mulheres, e delas ele aparece primeiro para Maria Madalena, de quem ele expeliu demônios, diz o texto também no capítulo 16. E alguns irmãos acreditam que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, porque elas espalhariam a notícia mais rápido. Mas eu não acredito nisso. Mas você sabe que tem alguns teólogos por aí que dizem essas coisas, né? Isso é maldade com as irmãs. Mas Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Depois que apareceu para elas, Jesus foi aparecer, segundo Marcos 16, para aqueles 2 discípulos que estavam numa estrada, que são os 2 discípulos no caminho de Emaús. As mulheres já haviam chegado na casa onde os apóstolos estavam trancados. Depois de algum tempo, algumas horas, os 2 discípulos chegaram naquela mesma casa dizendo, ele apareceu para nós também. Eles acreditaram nos 2? Não. Quando Jesus aparece diante deles dentro daquela casa, Jesus repreende a eles por conta da dureza de seus corações. E aí ainda assim eles não acreditam, eles têm que tocar em Jesus. E ainda tocando, alguns têm dúvida. E Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? Tinha um peixe assado pronto. Além deles estarem dentro de uma casa, tinha um peixe assado pronto, eles estavam comendo, estavam de boa. Você acha que eles estavam com dor no coração? Talvez um outro estivesse, mas a maioria deles, talvez estivesse naquele ambiente que cercou Jerusalém, que foi mergulhado sobre a cidade de Jerusalém, de medo, mas também de orgulho.
O ponto é que eles se arrependeram. Diante da palavra do Senhor, eles foram comissionados e foram usados pelo Senhor para serem instrumento de Deus. E hoje os frutos se veem em todas as nações. Mas o que veio imediatamente antes disso era um coração igualzinho ao nosso, irmãos. Um coração que nem sempre está disposto a estar onde Cristo quer que estejamos, fazer o que Ele espera que façamos. E muitas vezes, o capítulo 16, quando apresenta novamente essas três mulheres, Maria, Maria e Salomé, Maria Madalena, Maria mãe do Tiago e do José, e a Salomé, quando no capítulo 16 diz que as mesmas mulheres, veja o 16:1 comigo, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe do Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. O que nós encontramos, meus irmãos, é que muitas vezes quem está no lugar onde Cristo gostaria que estivéssemos e faz o que todos deveriam estar fazendo, não são aqueles dos quais se esperava aquilo, mas de pessoas simples, humildes, desconhecidas, mas que têm um coração em Cristo Jesus, que realmente negaram a si mesmos e que não temem nem mesmo a morte e o perigo do seu tempo, mas que querem estar onde devem estar, junto do nosso Salvador. Aqui nós vemos a humildade destas servas, destas três mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria e Salomé. Talvez estas são a ponta de esperança, diante de um grande iceberg de arrogância e de orgulho, que entrou inclusive no coração daqueles que acompanharam de perto o ministério de Jesus. E irmãos, se os próprios apóstolos fugiram, negaram aquilo que viram, aquilo que tocaram, mas foram capazes de negar por orgulho, você acha que eu e você não somos capazes de o negarmos também? De o trocarmos por Barrabás? De querermos que ele fique crucificado? Porque a sua palavra nos incomoda, a sua presença nos incomoda, a sua vida em nossa vida, no trabalho, na escola, na cidade, nos incomoda. E talvez nós percamos a vida, o futuro, talvez percamos oportunidades, percamos amizades, percamos coisas, como os homens e mulheres na cidade de Jerusalém imaginavam que perderiam se identificassem com Jesus. Ainda hoje muitos preferem a Barrabás e fogem por puro orgulho, enquanto o Cordeiro de Deus é sacrificado justamente para sanar o orgulho daqueles que o crucificam. E o texto termina no versículo 42 ao 47 dizendo assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. E após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Ele foi posto no túmulo para vencer a morte dali a 3 dias. Ele foi posto num túmulo após ter recebido sobre si toda a ira de Deus que cairia sobre você e sobre mim, não fosse o Cordeiro de Deus sacrificado por nós. Ele foi colocado naquele túmulo para vencer a morte dali 3 dias, após ter levado sobre si as nossas transgressões, após ter recebido o castigo que nos traz a paz, porque nós deveríamos ser castigados por toda a eternidade. Nós deveríamos sofrer o que ele sofreu, mas ele, embora não viveu a eternidade no inferno, sofreu toda a intensidade da ira de Deus eterna naquela cruz, a ponto de ser o sacrifício perfeito que hoje nos traz a paz, que hoje nos traz a redenção. Mas, irmãos, que paz, que redenção. Essa paz e essa redenção só é possível a quem crê.
só é possível a quem se arrepende de seus pecados. Só é possível a quem nega a si mesmo, a quem toma a sua cruz e a quem segue a Jesus. É mais do que simplesmente dizer, eu creio em ti, Jesus. É mais do que simplesmente dizer, eu acredito. Porque acreditar, crer, nós vemos a crença, nós vemos até mesmo em quem? No diabo. Até ele crê, mas ele não segue. É por isso que, algumas vezes em que Jesus proclama o chamado do Evangelho, ele não diz apenas, creia em mim, embora o crer é necessário e se faz presente. Mas ele diz, siga-me. Porque você pode estar crendo em Jesus, sem estar seguindo a Jesus. Você pode estar dizendo ao mundo, eu acredito nele, mas eu não prefiro a ele, diante de outras coisas que o mundo me oferece. Você pode dizer, eu creio com todo o meu coração que ele existe, assim como eu creio que o Michel Temer existe, embora eu nunca vi ele na minha frente. Eu creio que a Dilma existe, embora eu nunca vi ela, ela existe, mas deve existir, mas eu nunca vi. E muitos podem dizer, não, eu creio que Jesus existe, mas é uma crença vazia, que não é acompanhada por um seguir de perto. Aqueles para os quais o poder do sacrifício, a paz, a redenção, a vida, a alegria, a plena satisfação, aquela delícia sobre a qual o Salmo 16 nos anuncia, só é possível àquele que olha para a cruz de Cristo, e somente para Cristo, não para si mesmo, não para a igreja, não para o pastor, não para a teologia, não para nada nesse mundo, mas para Cristo. Somente Cristo, e põe e fixa os seus olhos constantemente na cruz de Cristo, e não tira os olhos dali, e dia após dia, manhã após manhã, se recorda do Cristo crucificado pelos seus pecados, e manhã após manhã rende graças a Deus, pelo Cristo crucificado, porque somente Ele pode trazer paz para a sua alma, vida para o seu coração, alegria na presença de Deus e delícias perpetuamente na sua destra. Afora Cristo, você não vai achar alegria em lugar nenhum. Você pode achar legal uma igreja aqui, outra igreja lá. Você pode chegar num outro lugar, você vai achar um pastor, uma teologia nova, uma música diferente, e você vai achar aquilo alegre, aquilo feliz, aquilo bom. Mas nada trará para você a satisfação dessa fonte pura, de água límpida, tal como essa que jorra da cruz. É por isso que quando nós estamos diante desse texto, e quando nós olhamos para essa descrição final, nós olhamos o coração de alguém que havia aprendido onde encontrar verdadeira alegria. Quando nós olhamos para esse José de Arimateia, provavelmente, Arimateia não era o sobrenome dele, Arimateia provavelmente era uma cidade, ele era de lá, e ele era do grande sinédrio, mas ele era alguém convertido, alguém que não gritou Barrabás e não gritou crucifica. Ele era alguém que estava no sinédrio e não concordou com tudo aquilo que haviam dito do Senhor Jesus. E agora ele vai a Pôncio Pilatos e pede, você me autoriza a tirar o corpo dele para sepultá-lo? Pôncio Pilatos não acredita naquilo, porque não é normal que um crucificado morra tão rápido. Havia crucificados que levavam dias numa cruz para morrer. Muitos deles, inclusive, que o soldado tinha que ir lá e quebrar a perna do crucificado, para ele então morrer de asfixia. Lembra que eles fazem isso com os dois bandidos ao lado de Jesus, mas com Jesus não faz porque ele já tinha morrido, né? Furam só o lado para perceber se realmente ele estava morto. E aí então o Pôncio Pilatos não acredita no José de Arimateia, manda chamar o centurião, que era o cara responsável por toda aquela crucificação. E ele lembra que ele se converteu aos pés da cruz, ele vem e diz, não, ele já morreu mesmo. E aí o Pôncio Pilatos diz, então vai lá José, pode tirar ele da cruz. Ele vai, o envolve em lençóis brancos que ele havia comprado. O corpo não é preparado como era de costume e cultura judaica na época, com aromas e tal. Por isso que as mulheres voltam no domingo da ressurreição para fazer isso. Mas ele já tinha ressuscitado. Eles vão correndo, tiram o corpo, enrolam no lençol, levam para perto dali, num túmulo cavado numa rocha, rolam a pedra, e pelos outros evangelhos nós sabemos que soldados foram colocados ali, e um selo imperial, pela ordem do governador, foi colocado naquela pedra para que ninguém o quebrasse.
quando nós olhamos para o final de tudo isso, nós olhamos que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto, e assim o texto termina. A crucificação do nosso Senhor Jesus coloca diante de nossos olhos a vida de todos aqueles que arrogantemente esperavam que ele lá estivesse. Irmãos, a cruz de Cristo só existiu por causa do nosso orgulho. Ele foi sacrificado pelo nosso orgulho. O orgulho talvez tenha sido o primeiro pecado nascido no coração do diabo. O orgulho esteve no coração de Eva, esteve no coração de seu marido, quando comeu sem questionar. Esteve no coração de Caim, quando matou seu próprio irmão. Orgulho. Orgulho no coração daquela humanidade toda que, diferentemente de Noé, não se rendeu a Deus e ao temor do Senhor como Criador dos céus e da terra. Orgulho que esteve e está presente em todo o Antigo Testamento, inclusive no próprio povo de Israel, que constantemente dá as costas para o Senhor e se volta para os atrativos desse mundo. O orgulho está no Novo Testamento, no meio dos apóstolos. Quando eles, curiosamente, vão para Jesus, alguns, e dizem: Senhor, a gente estava pensando aqui, o Senhor não pode colocar eu do lado direito, meu irmão do lado esquerdo, quando a gente chegar lá na glória? E eles já estavam no final do ministério de Jesus. O que é capaz de matar o nosso orgulho? Você é orgulhoso? Você já parou para pensar nisso? Normalmente o orgulho é um atributo, uma qualidade, um adjetivo que os outros colocam na gente. Ninguém se acha orgulhoso. Mas enquanto você não se reconhece como tal, talvez isso seja um sinal de que o orgulho não tenha sido morto dentro do seu coração, ou pelo menos sufocado dentro de você. E ninguém é mais orgulhoso, ninguém tem mais orgulho do que aquela pessoa que acha que é humilde, que não tem orgulho nenhum. E o que nós encontramos aqui é um homem extremamente humilde, e que não só agiu em humildade, mas se humilhou, e se entregou, não só como um sacrifício, e acima de tudo como um sacrifício, mas também, e ele disse isso anteriormente, como um sinal de como deveria ser a vida de todos aqueles que um dia o seguiriam. Ele disse que seriam bem-aventurados os humildes de espírito, porque deste seria o reino dos céus. Eu quero encerrar lendo para vocês alguns textos das Escrituras, e eu peço que você apenas ouça uma pequena seleção que eu fiz. Em Zacarias 9:9 diz assim, apenas escute: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mais um, seriam alguns textos para nós encerrarmos. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A humildade está ligada ao descanso de alma. Romanos 12:16, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Atos 20:18 e 19. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, servindo ao Senhor com toda a humildade. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não é isso que a gente vê na cruz o nosso Salvador fazer? Quando olha para aqueles que zombam dele, cospem nele, batem nele, e ele ainda é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. 1 Pedro 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos, agora não é só os jovens, o contexto de 1 Pedro nos pressupõe isso, todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça.
E o último texto vem do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, onde lemos: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, Jesus foi sacrificado por causa do nosso orgulho. Com a humildade de Cristo, nós somos chamados para sermos transformados em pessoas humildes, tais como Ele foi. O orgulho ainda hoje nos separa de Deus, e a humildade nos traz aos pés do Senhor, tal como aquelas mulheres em humildade também estavam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a cruz de Cristo sempre sirva como um sinal diante dos nossos olhos, daquele que é a nossa única esperança, fonte de perdão, de salvação, de paz e de alegria, mas também aquele lugar, a cruz de Cristo, que é para nós sempre uma lembrança de como deve ser a nossa vida nesse mundo. Se você quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Creia também, mas siga e siga de perto. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a segui-lo. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos amado e tem dado a nós o arrependimento, a fé, a justiça, o perdão, a santidade, um novo coração, uma nova vida, uma nova história. Mas nós tanto queremos também, ó Deus, segui-lo de perto, para olharmos para onde o Senhor olha o tempo todo, pensarmos como o Senhor pensa, vivermos como o Senhor espera que vivamos, sendo nós o teu corpo, parte dele nesse mundo. Não permita, Pai, que vivamos conforme o nosso coração, muitas vezes, orgulhosamente, deseja viver, mas que em humildade possamos também nos esvaziarmos de nós mesmos, sempre considerarmos os outros superiores a nós mesmos, servirmos humildemente ao Senhor, preferirmos aos outros em honra, amarmos a misericórdia, praticarmos a justiça e andarmos humildemente diante do Senhor, o nosso Deus. Dá-nos graça, Senhor, a fim de que, dia após dia, neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz, a morte, a negação, e sigamos o nosso Salvador, porque é somente aos pés dele, junto dele e de sua cruz, que nós encontraremos paz. E nós vemos na história, Pai, não só da nossa própria vida, mas do teu povo. Quantos, ó Deus, que diante de provas, lutas, perdas, aflições, tinham força, tinham paz, tinham vida, mesmo com o coração quebrado, tinham graça, porque estavam contigo, porque estavam, ó Pai, onde aquelas 3 mulheres estavam quando todos fugiram, porque preferiram a Cristo do que aquilo que o mundo prefere. Senhor, nós queremos ter a humildade destas servas, a humildade deste servo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, transformando-nos dessa maneira, possamos servir como luzeiros nessa terra, como sal nesse mundo, para a tua honra e glória e para a nossa plena alegria na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.